convite, está aqui conosco. A turma é sua, veja aí seu tema e fique à vontade. Conduza como você está acostumado e como você acha que é mais conveniente para o seu encontro. Maravilha. Muito obrigado. Maravilha, Arthur. Muito obrigado pelo convite. É uma honra falar para a sua turma de alunos, pesquisadores sobre teoria de sistemas. Boa tarde a todo mundo que está presente. Eu gostaria de falar um pouquinho, né, vamos ver, desse percurso que foi sobre uma pesquisa em teoria de sistemas, explicando um pouquinho como é que eu cheguei nisso, né. Antes eu vou só me apresentar brevemente aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, sim. Tá ótimo. Tá. Bom, pessoal, eu sou professor, atualmente eu sou professor do INSPER em São Paulo e coordeno o mestrado e doutorado em Direito Constitucional do IDP em Brasília. Eu me formei em Direito, mas fiz o mestrado e o doutorado na Ciência Política da USP, né, e foi no doutorado que eu me embrenhei na teoria de sistemas, né. Depois eu fiz um período de pós-doutorado na Universidade Livre de Berlim, no Instituto de Filosofia, e aí abri um pouco o leque de interesses teóricos, né, vou explicar para vocês. E aqui eu fiz alguns slides, mas daqui a pouco eu mostro na hora que a gente for entrar na apresentação de tema mesmo, só para, não vou ficar passando muito slide não, porque eu acho que não funciona em teoria, é mais uma conversa mesmo, e mostrar a construção, né, mas tem algumas passagens, basicamente citações, que aí eu em algum momento trago para vocês, né, acho que ilustra um pouco para a gente depois discutir, né. Como o Arthur tinha falado, acho que falar um pouquinho da trajetória e depois da maior pesquisa que eu fiz em teoria de sistemas até agora, né, que foi o meu doutorado, e aí depois a gente pode abrir para perguntas de vocês, dúvidas ou questionamentos sobre a própria pesquisa de vocês, como vocês quiserem avançar, né. Não vou fazer uma apresentação rígida, o Arthur pediu um texto ontem, mas aí eu mandei um que é uma síntese do doutorado, que saiu bem recentemente. Então depois vocês leiam, depois eu vou deixar meu e-mail, fico à disposição, quem quiser trocar uma ideia, tá? Totalmente à disposição aí para falar dos temas de vocês, de outros temas, enfim. Bom, no Luma me caiu meio de paraquedas, assim, né? Como tema, não era um autor que me atraía muito a atenção no mestrado. Eu fiz o mestrado sobre teoria sobre social-democracia e neoliberalismo. A ideia do mestrado era pegar as críticas que vinham da direita e da esquerda ao welfare state e alinhavar mais ou menos esses discursos, né? E aí era uma pesquisa, sim, bibliográfica, mas ficou muito extensa, tal, não virou livro depois. Eu estudei Hayek, Milton Friedman, Robert Nozick, esse pessoal da teoria política de muito à direita, né, no espectro político, e do que chamava de nova esquerda era Habermas, Clausewitz, Robert Castel, Pierre Rosanvallon, um pouco dessa sociologia francesa e alemã dos anos 80 e 90, né. Aí também no meio do caminho entrei em contato com a Escola de Frankfurt, e também tinha uma parte de Escola de Frankfurt. Então esse foi vamos dizer, o percurso do mestrado, né, pegar essas três correntes de pensamento. E aí, no final, depois da defesa, tudo, meu orientador na época falou, e aí, tá animado pro doutorado? Eu falei, tô, claro, vamos. Ele falou, então por que você não dá uma olhada nesse Luhmann? Esse Luhmann é um cara interessante, tem pouca gente estudando, na época tinha bem menos do que tem hoje, né? Na época não tinha nem traduções, né? A gente não tinha tradução de sistemas sociais que foi feita pelo Dutra, que teve aqui com vocês e mais outras pessoas, tradução muito boa. Não tinha tradução de Sociedade da Sociedade. Quando eu entrei no doutorado em 2004,
2004, 2005, defendi em 2009, não tinha como, né? Tinha que ler no original. Ele falou, você consegue ler, você está lendo alemão, aproveita, vai ser bom, não tem tem pesquisas na sociologia do direito, né? Tem o Tércio, tem o Marcelo Neves, mas aqui nas sociais tem pouca coisa. E foi meio assim que eu resolvi encarar, né? Comecei a ler um pouquinho e me causou um profundo estranhamento, né? Um profundo estranhamento, porque parecia muito próximo com a teoria de Frankfurt, na minha leitura. Ele fazia uma descrição da sociedade super minuciosa, super detalhista. Eu li aquele livro, Introdução à Teoria de Sistemas, depois eu li Confiança, Legitimação pelo Procedimento. Eu falava, gente, mas é tão parecido com o Adorno, o Horkheimer aqui, é muito parecido, só que ele não usa a palavra capitalismo, né? Então, eu tinha estudado no mestrado uma tradição, vamos dizer, mais marxista, mas também sempre tive essa vontade de ler esses autores que me parecem mais potentes até do que autores marxistas, dependente de como você classifique, né? E aquilo me instigava muito, assim, eu tentava classificar o Luhmann direito, não conseguia. Por outro lado, parecia muito próximo o que eu lia dele de algumas coisas do Weber, sabe? Da racionalização das esferas vitais, da diferenciação de alguns aspectos da vida, né? Quando o Weber faz na introdução lá da Ética Protestante. Então eu estava muito profundamente intrigado. E aí o Luhmann é um cara que fala sobre tudo, né? Ele tem livros sobre amor, sobre religião, sobre ciência, sobre direitos, sobre arte, sobre meios de comunicação em massa, sobre ecologia, sobre política, sobre educação. Tem lá 6 volumes do Esclarecimento Sociológico, tem os outros 5, 6 volumes de Estrutura Social e Semântica. E eu lendo aquele troço todo e falando, cara, mas ele não usa a palavra capitalismo. Não é possível. Não é possível. E eu tinha lido num prefácio de uma tradução americana, chama Essays on Self-Reference, né? Ensaios sobre autorreferência, ele falando que a sociedade não podia ser mais descrita com a base na diferença capitalismo, socialismo e tal. Então aquilo ficou martelando na minha cabeça, porque me parecia uma descrição muito boa da sociedade atual, que a gente vive, que me parece, né, enquanto todo mundo tiver vendendo o seu tempo livre por um salário, a gente vai chamar isso de capitalismo, né? Como disse o Weber, até que a gente use a última gota de combustível fóssil na Terra. Isso aqui talvez, muito provavelmente, vai ser chamado de capitalismo. Mas ele não falava. E aí, isso me deixou muito intrigado, né? No doutorado era para ser uma pesquisa sobre Habermas e Luhmann, eu fiquei muito tempo lendo Habermas também, desisti do Habermas. E aí tem um aspecto curioso, né? No mestrado, eu tinha muita vontade de ser um autor marxista, né? Dialético. E o texto não virou um texto dialético, não virou um texto que fizesse crítica imanente, como a Escola de Frankfurt faz, e tudo mais, né? Não virou uma coleção de fichamentos, como eu falei para vocês, né? Neoliberalismo, social-democracia, Escola de Frankfurt, muita coisa para você costurar no mestrado. E aí, no doutorado, eu falei, quer saber, não vou mexer mais com Marx, não vou mexer com nada disso, vou estudar só Habermas e Luhmann. Vi que Habermas não combinava muito com Luhmann, falei, vou estudar só o Luhmann, não quero mais saber de marxismo, de Marx, de nada disso. Mas, não obstante, quanto mais eu lia, mais eu ficava com essa pulga atrás da orelha de que esse cara estava descrevendo capitalismo, né? Só que ele não queria reconhecer ou admitir. Até que me caiu nas mãos um textinho pequenininho chamado Capitalismo e Utopia. Que aí, esse é o único que ele enfrenta diretamente o problema e abandona a tese fala, não, a sociedade não é mais capitalista, quando a gente está falando de capitalismo, nós estamos falando de economia funcionalmente diferenciada, só que o meu quadro de diferenciação funcional da sociedade é mais amplo do que o quadro marxista, então temos que abandonar essa semântica, entre aspas, né? Muito bem, e então
eu ainda procurando um tema, e na época eu fazia o doutorado, eu moro aqui em Brasília, fiz doutorado na USP, tive que fazer viajando, e na hora de fazer os créditos, eu estava quase perdendo o prazo dos créditos, me matriculei para fazer, e aí fiz o que tinha de sexta-feira e segunda de manhã. E me caiu uma disciplina que eu não me matricularia espontaneamente, chamada Classes Sociais, do Brasílio Salum. E essa disciplina a gente estudou, eu falei, puta, mas de novo essa discussão, agora que eu não quero mais mexer com esse assunto, não tem mais interesse, mas tudo bem, era o que dava para fazer, senão eu ia ser jubilado, fiz, e nessa disciplina, na hora de entregar o trabalho, eu aproveitei para escrever um dos capítulos da tese, e puxei para a discussão de inclusão e exclusão. E foi aí que me caiu a ficha do tema de doutorado, né? Então eu já estava no meio do negócio, e aí eu falei, não, acho que agora eu consigo, de fato, ter alguma coisa para apresentar como doutorado, né? Então foi assim que eu meio que chegou essa hipótese um pouco inusitada de fazer o seguinte, de transformar, de usar a teoria de sistemas, vamos dizer, contra ela mesma e para uma coisa que o Luhmann não faz, né? O Luhmann fala, não dá, meu quadro é mais amplo que capitalismo, a diferenciação funcional explica mais. E aí, me ocorreu dizer o seguinte, não, diferenciação funcional explica muito, mas não tudo. E ela ganha poder explicativo se eu juntar com o capitalismo. Então, meu tema de pesquisa foi tornar, para a teoria de sistemas, algo que não era um tema para ela. Capitalismo. Não era um tema. Ela se afastou disso insistentemente, e a insistência do Luhmann foi que me chamou a atenção, né? Então, concluindo um pouquinho essa parte de como é que eu entrei nisso, né? Por que comecei isso? Que leia no Luhmann, eu gostei muito, óbvio, né, um tremendo arsenal para observação da sociedade contemporânea, e isso é uma dica que eu já dou para vocês, para aqueles que vão seguir estudando isso, não acreditem em tudo que o Luhmann fala, ele é safadinho, ele quer enganar a gente, ele fala que ele criou um novo paradigma de ciências sociais, que não tem nada a ver com nada. E a sensação que eu tinha lendo é que não era isso. Que ele estava exatamente na tradição sociológica, no cânone da tradição sociológica clássica, com Weber, Durkheim, Simmel, Herbert Spencer, Talcott Parsons. Só que ele tinha uma retórica que ele se apropriou ali da cibernética, da biologia, da teoria de sistemas, umas coisas que eu achava o seguinte, bom, eu acho que ele é mais sociólogo do que ele diz que é. Essas coisas aí têm uma função na teoria de sistemas, que é ele escapar daquela semântica da filosofia do sujeito. Mas, se você pegar, toda a sociologia pode ser lida como um discurso de reação ao Marx. O Marx fala que classes sociais e a economia que dita, né, luta de classe é o motor da história, independente do acerto dessa frase, que eu acho que ela não é acertada, mas ele diz isso. E a sociologia toda, né, e ele reconstrói lá a acumulação primitiva, tudo, para chegar no capitalismo. E a sociologia toda se dedica a desenvolver quadros mais amplos, né? O Weber, processos de racionalização. Então ele pega lá, desde o judaísmo antigo, a sociologia das religiões, Estado racional, surgimento das cidades, ele põe num quadro muito mais amplo e dilui, né, o peso do capitalismo. O Durkheim, divisão do trabalho social, fato social, aspectos morais da divisão do trabalho, dilui. O Weber, o Simmel, diferença entre formas de vida, impulsos, isso tudo é mais amplo do que capitalismo, né? Herbert Spencer aí, que já tem uma teoria da diferenciação específica, e o Parsons, né? Então eu vi o Luhmann, assim, encaixadinho na teoria, na tradição sociológica, embora ele dissesse que não, e via, como toda a tradição sociológica, que o principal inimigo dele, entre aspas, era o Marx, que ele estava escrevendo contra o Marx. Né? Você dizer que a sociedade é sem centro, que ela é diferenciada funcionalmente, significa que nenhum sistema prepondera sobre os demais.
né? Só que a tese central do marxismo é que a economia prepondera, que é uma tese errada, né? Esse é o grande ganho do Luhmann. Mas isso não quer dizer que você não possa juntar as coisas, né? E aí, só a título anedótico também, mais uma vez, vendo esse livrinho aqui, de entrevistas, Arquimedes e Nós, a primeira entrevista dele, o entrevistador fala, qual que é o modelo de intelectual que você tem em mente? Ele fala, Marx. Ele aponta o Marx como modelo de intelectual. Eu falei, caramba, então alguma coisa aqui está acontecendo, dá para tirar alguma coisa daqui, né? Então vou agora mostrar rapidamente para vocês, não é uma apresentação muito chata, né? Como disse um amigo meu, quem usa PowerPoint não tem, em geral, não tem nem Power nem Point, mas é só para a gente não perder o fio da meada aqui. Então, esse é o livrinho que saiu do doutorado e a edição alemã, que foi publicada em 2013 na Alemanha. E eu vou mostrar para vocês aí, já entrando, né? Então, Luhmann calhou de virar um tema de doutorado por causa desse desconforto dele dizer que que não tem nada a ver com capitalismo, que ele está renovando a tradição sociológica, fundando um novo paradigma. E eu falava, cara, não acredito muito nele, eu vou provar que tem algumas coisas que ele está fazendo que vem do Marx, que combina com Marx, não com o marxismo, e aí tem que separar muito bem, né? O marxismo, ele dogmatiza e, né, vira uma igreja, uma seita, e erra em gênero, número e grau. Então aqui Marx começou a aparecer no meu tema como um autor na mesma altura do Luhmann, né? Isso apesar da minha resistência de ter vindo do mestrado, de tentar fazer um texto marxista e não conseguir, e não querer fazer. Falei, não vou mais mexer com isso. Mas foi se impondo. Eu fui vendo que tinha parentescos muito profundos entre esses dois autores, e isso claro que gerou uma leitura totalmente heterodoxa do Luhmann. Muita gente não concorda, né? O Marcelo Neves, que estava na banca, não concordava porque era super lumaniano. A Leda Paulani, que estava na banca, também não concordava porque era super marxista. Enfim, ele desagradou dos dois lados, né? Não teve muita, vamos dizer, ele é antidogmático, né? Essa perspectiva de pesquisa, né? Então, vou mostrar para vocês um pouquinho o que foi esse trabalho, né? Ele tem 5 passos. Então, aí, materialidade da comunicação, capital e autopoiese, autonomia e interdependência, classe social, inclusão, exclusão, protesto e procedimento. Qual que foi a ideia? Foi perceber, né, qual que é o ponto do Marx, que eu fui percebendo que aparecia no Luhmann, né? Gostando ou não disso, querendo ou não demonstrar isso, né? O Marx, ele desenvolve aquilo que ele chama de dialética, que é um movimento autocontraditório, né? De que a sociedade, ao se afirmar, ela nega as próprias premissas. Então, você está falando do liberalismo, da troca justa, da livre pactuação do contrato de trabalho, ele tenta mostrar que não é isso. Aí tem um outro passo, que é uma teoria do partido, da teoria da revolução, que não se aplica mais, né? Essa parte me parece inequivocamente superada, mas o diagnóstico da sociedade capitalista me parece interessante. Então, eu comecei a ver que existiam alguns movimentos dentro da construção da teoria do Luhmann que pareciam contradizer o que o Luhmann estava falando. Mas, no fim das contas, ele ainda apresenta uma visão que me parece ser, vamos dizer, né, mais ajustada para a sociedade atual. Então, nesse momento, nesse primeiro passo, a materialidade da comunicação, né, o que quer dizer isso? Marx falava muito de materialismo, das lutas de classe, e aí me ocorreu que tinha uma outra perspectiva de materialidade, né? A base da sociedade atual é a comunicação, de fato é a comunicação, mas é um tipo específico de comunicação, é uma comunicação muito apoiada no texto escrito, na imprensa, né? Se você pegar todos os sistemas sociais, todos os sistemas funcionais que o Luhmann estudou,
em todos eles, a diferenciação desses sistemas tem na escrita o ponto determinante. Por exemplo, no direito, né? Quando você tem o corpus justiniano que passa a poder ser impresso, ele funda toda a escola dos glosadores, você tem, de fato, a dogmática se formando, e com a imprensa você pode ter o positivismo, é uma lei que sai no Diário Oficial da União, né? A lei positivada é isso, o que sai no papel. Isso vale para a economia, que vive hoje de papel, né? De ações, né? Transações na Bolsa de Valores, tudo bem, é papel magnético, digital, mas é tudo um código escrito, né? Então, vendo que para o Luhmann, tanto na ciência, na economia, no direito, nos meios de comunicação de massa, na arte, a materialidade, o apoio material da comunicação, o fato dela estar numa superfície bidimensional, né, era determinante. E o próprio Luhmann nega isso, né? Ele escreve lá no Realidade dos Meios de Comunicação, essa primeira passagem aí, esse primeiro pontinho, ele exclui essa comunicação. Mas uma determinada literatura que eu encontrei via no Luhmann uma versão material da organização da sociedade, né? Por exemplo, essa transcrição que eu coloquei para vocês aí, com um amplo emprego e múltiplas formas da cultura escrita, diferentes tipos de escrita se tornaram necessários. Para o livro texto na universidade, a literatura profana, a correspondência, livros contábeis, para os atos dos tribunais da administração, desenvolve-se as mais diferentes formas de uso da escrita. Nessa passagem, eles estão falando de sistemas funcionais, né, apoiados na escrita. Então, já começa nesse primeiro ponto um outro olhar sobre a teoria de sistemas, e aí, nesse ponto, isso é uma coisa que eu sempre falei, né, usa a teoria de sistemas contra o Luhmann e a teoria do Marx contra o Marx, usa um contra o outro e corrige um pelo outro, né? Então, a minha perspectiva de pesquisa é profundamente antidogmática, assim, não tem por que ficar falando, não, é o princípio da diferenciação funcional, a diferenciação funcional, como se não tivesse exceção e se isso não tivesse um limite explicativo. Da mesma forma, como ficar falando de capitalismo, como se não tivesse o materialismo histórico, como se não tivesse um limite explicativo para isso, né? Toda visada teórica tem o seu próprio limite. Então, a tentativa foi expandir a capacidade de observação da sociedade atual, juntando duas perspectivas que, a princípio, a gente não juntaria intuitivamente, né? Aí, no segundo capítulo, no segundo passo desse argumento, eu consegui identificar uma afinidade muito grande entre o conceito de capital no Marx e o conceito de autopoiese. Então isso às vezes parece meio maluco, porque ninguém mais fala disso, né? Mas o Luhmann, na minha opinião, e todo mundo quando vai estudar Luhmann fala, ele tirou isso lá do Maturana, da biologia. No meu livro, na tese, eu vi que ele tirou do Marx, né? Essa é uma coisa que pode assustar algumas pessoas, mas por isso que eu quis trazer algumas citações, né, para a gente identificar esse passo, né? Eu rastreei isso lendo o Discurso Filosófico da Modernidade, do Habermas, né? Olha essa passagem aí, né? Primeiro, antes da gente passar para a citação, rapidinho, né? O que é o conceito de capital no Marx, né? E aí por isso que você tem que entender o Marx também de maneira não dogmática, não como Engels entendia, ou os outros marxistas. Capital não é lucro, né? Capital não é dinheiro. Capital é uma lógica social. É uma lógica social que significa que um determinado processo de circulação na sociedade toma como ponto de partida uma operação pretérita e se autorreproduz. E se autorreproduz de maneira autorreferente. O que o Marx está descrevendo é um processo de valorização do valor, né, do valor de troca ali, da produção de mais-valia, né? E o que o Luhmann identificou é que aquilo podia existir em outras esferas da sociedade. Porque a autorreferência na história da filosofia, pessoal, ela está associada à autorreferência no sujeito.
na consciência. É autorreferência dentro da cabeça, no pensamento, né? Quem estudou autorreferência foi Kant, Hegel, Fichte, o idealismo alemão. E aí, o que é autorreferente? É o sujeito tomar conhecimento do objeto, tomando como conhecimento a si mesmo. Né? O Kant tem lá as condições transcendentais do pensamento, que é autorreferência pura, no âmbito da consciência. O que o Marx faz é jogar essa autorreferência no âmbito do objeto. Né? O processo, o capital toma única e exclusivamente a si mesmo como referência, isso independente dos indivíduos acreditarem, saberem, independente das consciências. É uma lógica, né? Isso é o que o Habermas diz aí nesse trechinho que eu peguei do discurso filosófico. O tipo de racionalidade sistêmica que se tornou evidente pela primeira vez na caprichosa lógica de autovalorização do capital apoderou-se, no entanto, também de outros âmbitos de ação. Assim, o processo circular, que parte do dispêndio da força de trabalho e volta à sua regeneração, passando pela produção e pelo consumo dos bens produzidos, poderia ser representado como autoprodução reprodutiva do gênero. A teoria de sistemas trata disso como um caso especial de autopoiese. O que, segundo Marx, valia para a reprodução material da sociedade, vale, em geral, para os sistemas autorreferentes. Né? E aí, essa foi uma intuição que eu persegui buscando muita coisa e achei um lugar, numa passagem nos sistemas sociais, em que o Luhmann reconhece a origem desse pensamento que deu origem ao conceito de autopoiese no Marx. E quando ele está definindo, ele fala, autopoiese significa reprodução a partir dos próprios produtos. Reprodução significa, assim, não simplesmente repetição da produção do mesmo, mas produção reflexiva, produção a partir dos produtos. Ele põe uma notinha de rodapé, assim, essa conceituação de reprodução tem tradição. Foi introduzida, em todo caso, muito antes de Marx, mas está no Marx, né? Então, o que me pareceu curioso nessa passagem foi ele tentar dizer que isso é anterior ao Marx, mas é evidente que o principal autor dessa lógica social foi o próprio Marx. Né? Então, primeiro que quando eu mostrei isso para o meu orientador, ele tomou um susto, né? Porque a gente está acostumado a ver o Luhmann falar da origem do conceito de autopoiese, da cibernética, da biologia, mas me parece que está nisso, entendeu? Me parece que está nisso. Bom, mas isso, pessoal, era num nível assim, no nível conceitual. Tinha um parentesco conceitual entre a construção do conceito de capital no Marx e no conceito de autopoiese no Luhmann. Isso ainda eu não conseguiria ter uma tese de doutorado só com isso. Isso eu já estava no Habermas, né? Sim, tem um parentesco, não quer dizer grandes coisas, né? Para aprofundar a relação entre capitalismo e diferenciação funcional, a gente tinha que ver como isso se projetou no nível histórico, né? Como isso se projetou no nível histórico. E aí é um passo que precisa passar pela teoria da evolução do Luhmann e de novo, pelo conceito de autopoiese, né? Uma coisa que me incomodava muito era essa definição binária de autopoiese do Luhmann, né? Pegando esse trecho, né? Como deve evoluir o sistema da sociedade? Como sistema operativamente fechado, que não pode utilizar suas próprias operações para definir seu início ou seu fim, mas que, ao contrário, opera de forma autopoética ou não opera? Como ele deveria surgir gradualmente, não há meia-vida ou pouca comunicação, como posições de transição. Um ser vivo vive ou não vive. Comunicação ocorre ou não ocorre. O conceito de autopoiese exige essa dureza sem solução de compromisso. Nesse sentido, a autopoiese é um princípio ou isto ou aquilo, de construção de sistemas. Ou o respectivo sistema existe ou não existe, para a economia, o direito, a política, a ciência e assim por diante.
Bom, e aí um pouco nessa linha, né, de usar Luhmann não necessariamente concordando com ele o tempo todo, né. Por outro lado, se isso era verdade, vamos admitir que isso seja verdade, não dava para negar que só tem autopoiese quando tem acoplamento estrutural. Não tem como fechar um sistema operativamente fechado se ele não tiver acoplamentos estruturais com os outros sistemas, né? Então, o que eu fui percebendo? Que tinha um desenvolvimento desbalanceado na teoria de Luhmann. Ele desenvolvia muito o conceito de autopoiese, mas muito pouco o conceito de acoplamento estrutural. Isso aparece ali no Direito da Sociedade, no último capítulo, já em 95, e depois aparece no Política da Sociedade, que é um livro póstumo, e aparece um pouco no Sociedade da Sociedade, mas não tem um grande desenvolvimento. E se ele é condição de possibilidade da autopoiese, tinha que ter recebido o mesmo tratamento teórico. Nem existe acoplamento estrutural ainda nos sistemas sociais, né? Como é que você vai falar de algo totalmente independente da sociedade sem estar acoplado aos outros sistemas, né? Então eu vi que tinha uma preferência do Luhmann de descrever a diferenciação funcional pelo viés da autopoiese. Mas o que acontece se eu descrever a passagem da sociedade estratificada para a diferenciação funcional pelos acoplamentos estruturais, né? Vocês devem estar familiarizados um pouco com aquela teoria da evolução do Luhmann, né, dos 4 estágios, que tem diferenciação segmentária, centro-periferia, estratificatória, né, que é o feudal, e diferenciação funcional. Beleza, ok. Se eu olhar só para o conceito de autopoiese, eu tenho que dizer sim ou não. E aí gera uma indeterminação histórica, né? Para que serve uma teoria desse tamanho se ela não consegue explicar um processo histórico? E a literatura secundária, principalmente na Alemanha, destacava muito essa insuficiência. Fala, pô, o cara fala que ele fez uma teoria da evolução, que mudou de paradigma, mas se eu tenho que dizer sim ou não, como é que eu... Ah, não, eu só consigo reconhecer retrospectivamente que mudou o paradigma? Bom, mas isso não explica muita coisa, né? Só que se a gente olhar a passagem da sociedade feudal estratificada para a sociedade funcionalmente diferenciada pelos acoplamentos estruturais, do que eu estou falando, né? Qual que é o acoplamento estrutural entre direito e economia, propriedade privada e contrato? Qual que é o acoplamento estrutural entre direito e política? Constituição, que deu origem ao Estado de Direito. Qual que é o acoplamento entre política e economia? Né? É o orçamento público, né? Tanto a tributação quanto a despesa. Então, se você pega só essa trinca, propriedade privada e contrato, Constituição e dívida pública, gente, isso é a história do capitalismo. Isso é, se você pegar Calpolani, Marx, qualquer economista, ou teórico, ou sociólogo da economia, o desenvolvimento institucional do capitalismo é com essas instituições. Então, nesse momento, sugeria que a gente desse uma atenção equilibrada para a autonomia e interdependência, sem ficar dogmatizando o que o Luhmann falou de autopoiese, e percebendo uma coisa, que a sequência de diferenciação funcional importava, né? Porque quando o Luhmann fala que a autopoiese é sim ou não, ou existe ou não existe, ou a economia é autopoética ou não é, ou o direito é autopoético ou não é, dá a sensação que a sociedade passou do feudalismo para isso, assim, do nada, num passe de mágica. E não foi. Teve um processo histórico, e a sequência desse processo é muito importante. Então, por mais que a diferenciação... só um minutinho. A diferenciação do direito possa ser anterior à da economia e possa ser datada até os romanos e tudo mais, quer dizer, anterior ao capitalismo, a da religião também, existe um momento em que algo acontece na sociedade, em que essas diferenciações funcionais que vinham em ritmos diferentes são sincronizadas e aceleradas. E o que é isso que acontece? Né? Era isso que eu precisava
responder na minha pergunta de pesquisa de doutoral. Isso, nesse passo, é indissociável diferenciação funcional de capitalismo. Porque o que é a descrição histórica do capitalismo? É você passar do modo de produção feudal, em que a relação econômica está imiscuída na relação de autoridade, na relação política, né? A produção, ela deriva de uma relação entre servo e senhor, que é uma relação jurídico e política, e muitas vezes religiosas, ainda tem reminiscências religiosas, e você precisa passar por uma relação puramente econômica, que é ter trabalhador livre e venda de força de trabalho e um contrato de trabalho, né? Então aqui conectava tudo, né? A base do capitalismo, também nessa leitura, não era o que o Marx falava de luta de classe, é a materialidade da comunicação. Só existe isso por conta do contrato de trabalho. Sem esse pedaço de papel, você nem teria capitalismo. É quando você passa a escrever que eu vou trabalhar 8 horas por tal salário, que você permite gerar mais valia. Isso na teoria do Marx, né? Então, o que acontece é quando você faz essa passagem, que você destrói as bases da diferenciação estratificatória feudal. Porque quando você transforma o trabalhador de servo em trabalhador livre, você não faz isso só para a economia. Você faz isso para a sociedade como um todo. Então você solapa as bases da diferenciação estratificatória. Só assim que começa a diferenciação funcional. Então a hora que você acaba com essa reminiscência feudal na sociedade, ela acaba com isso para todos os sistemas, não só para a economia. E aí você tem uma aceleração, né? Feito isso, né, não é à toa que esse processo culmina na Revolução Francesa, que é uma aceleração do tempo. Você tem ali, logo na sequência, o Código Napoleônico, que é um marco da positivação do direito. Você tem a separação perfeita entre política e moral. Se a gente pegar o Koselleck lá do Crítica e Crise, esse também é um marco. Então essa aceleração, né, do final do século XVIII, começo do XIX, ela é propulsionada pela diferenciação funcional da economia. Ela catapulta a diferenciação funcional das outras sociedades, dos outros sistemas funcionais, né? Então aí eu mostrava uma afinidade com isso, acreditava ter mostrado afinidade entre diferenciação funcional e capitalismo. Mas aí tinha um ponto que era preciso mostrar que isso tinha um efeito contraditório dentro da teoria de sistemas, mas que isso não levaria àquilo que o Marx tinha previsto de revolução e tudo mais. Então, vou mostrar para vocês esses últimos 2 passos, daí a gente conversa um pouco sobre pegar as opiniões de vocês, né, as perspectivas de vocês, né. Então, se isso aconteceu desse jeito, tem um outro lado, que é se os outros sistemas da sociedade passaram a se guiar por diferenciação funcional, eles passaram a disciplinar regras próprias de inclusão e exclusão. Esse debate de inclusão e exclusão na teoria de sistemas, ele surge para neutralizar a questão da desigualdade. O Luhmann fala, desigualdade é um critério de diferenciação estratificatório. A sociedade não funciona mais assim. Agora é importante você saber manejar a comunicação jurídica no sistema do direito, comunicação política no sistema político, a comunicação estética na arte, comunicação científica no sistema científico da sociedade. O que conta é isso, né? Mas existe uma recorrência empírica, que a gente não tem como negar, que é os excluídos são os mesmos. Exclusão se acumula na sociedade. Se você é excluído da educação, você provavelmente vai ter uma inclusão precária no mercado de trabalho e uma percepção precária do processo de formação das preferências políticas e habilidades precárias para fruição estética, artística, e provavelmente não vai estar incluído no sistema da ciência, né? Se de fato a inclusão ela não é congruente, eu posso ter um tremendo acadêmico, um tremendo filósofo, um físico extraordinário que que está super inserido no sistema científico, mas não tem um tostão furado, ou que vota no Trump, por exemplo, que não tem uma boa percepção da política e tudo mais. Isso pode acontecer,
Se isso acontece na inclusão, isso não é verdade na exclusão. Aí tem esse trechinho do próprio Luhmann, desse texto Inclusão e Exclusão. A exclusão integra muito mais fortemente que a inclusão. Integração entendida no sentido do conceito clássico da sociologia, né, definido acima, aí, mas é a tradição sociológica que ele está mencionando. Como limitação do grau de liberdade para a seleção. A sociedade é, por conseguinte, exatamente ao contrário do que no regime da estratificação, integrada mais fortemente em suas camadas mais baixas do que suas camadas mais elevadas. Ela pode renunciar a graus de liberdade apenas embaixo. Então, a base da sociedade ela é marcada pela exclusão, né? Isso tem uma passagem clássica nisso, não sei se o Marcelo Neves, quando falou com vocês, mencionou isso, quando ele trouxe Luhmann para o Brasil, que ele teve esse insight de inclusão e exclusão, que depois mudou, né, o finalzinho da teoria de sistemas, né? E aí o próprio Luhmann reconhece que se isso é verdade, talvez o que possa acontecer é que a inclusão pode ser um metacódigo que organize todos os outros códigos da sociedade, né? E, enfim, nesse ponto é que eu consegui sustentar que tinha um efeito dialético dentro da teoria de sistemas. Porque se a exclusão se acumula, o que acontece? Ela repõe paradigmas de diferenciação que deveriam ter sido superados pela diferenciação funcional. A exclusão se acumula por quais fatores? Bom, por um precário inserção educacional no mercado de trabalho, política, científica. Tá, mas o que explica isso? Né? Basicamente, depende do bairro que você mora, da cidade onde você está, da sua classe social. Bom, bairro onde você mora, você está de novo, e família, você está de novo pegando diferenciação segmentária e centro-periferia. Quando você junta com estratificatória, o que aconteceu com a diferenciação funcional? Foi pro saco, né? Então, a realização da diferenciação funcional, quer dizer, você fechar os sistemas com critérios rígidos de inclusão e exclusão, faz com que a exclusão se acumule. E como ela se acumula nos mesmas pessoas, ela se acumula com base em critérios não funcionais, com base em critérios pré-funcionais, segmentários, familiares, né? Centro-periferia, regionais, ou estratificatórios. Então, nisso, a diferenciação funcional, ela virava no seu contrário. A passagem do feudalismo para a sociedade moderna fez um monte de sistemas funcionais, mas a promessa de de aumentar a liberdade dos indivíduos e tudo mais, ela vamos dizer, negada ou contrariada por uma produção industrial de desigualdade, né? Bom, e aí, por fim, o último passo era aquele que, né, isso no Marx levaria à revolução. No Luhmann, não leva. E é uma melhor descrição da sociedade isso, porque a gente não teve a revolução, né? Por que não teve? E aí o Luhmann mostra que a sociedade conta hoje com uma espécie de sistema imunológico. Ela tem dois tipos de mecanismos para tratar a revolta, a insatisfação. Protesto e o procedimento. O procedimento é quando os mecanismos decisórios do Estado, oficiais, absorvem esse conflito e dão uma solução, ou judiciário ou legislativo, né? Então, vamos pensar um auxílio emergencial para a Covid. Tá, o legislativo deu aqui, você não teve uma grande insatisfação por causa disso. Ou, eventualmente, se os estados e municípios podiam fazer, tinham competência para legislar sobre restrições sanitárias na pandemia. Decisão do Supremo, está resolvido. Então, o procedimento é isso. O protesto, ele, na leitura do Luhmann, que eu acho uma leitura extremamente rica dessa parte dos novos movimentos sociais, né, muito menos romântica do que o Habermas, mostra o seguinte, que o protesto, cara, ele não tem como funcionar. Ou, de qualquer forma, ele está fadado a se auto-isolar na sociedade. Porque se ele for levado a sério pelas autoridades oficiais, ele vira procedimento, né? Se ele não for levado a sério, ele morre com o tempo, né? Então pensa, por exemplo, naqueles protestos grandes do Brasil em 2013 pelo passe livre.
Bom, aquilo, enquanto o Estado não levou a sério, estava grande. A hora que o Estado falou, não, ok, eu vou recuar do aumento da tarifa aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Aí acabou. Aí acabou. E no ano seguinte, quando você aumentou a tarifa, não teve protesto de novo. Então, o que o Luhmann mostra é que se, né, o que eu percebi lendo no Luhmann, que tem uma dialética dentro da teoria de sistemas que faz com que diferenciação funcional vire desigualdade, portanto, negue o primado da diferenciação funcional. Mas isso não vira, conforme prenunciava Marx, uma explosão social, porque a sociedade funcionalmente diferenciada tem instâncias de controle suficientemente adaptadas para isso, né? Procedimento que tem como tarefa converter em inclusão e exclusão, e o protesto que isola a revolta num canto da sociedade que não tem, vamos dizer, não tem maiores consequências, né? Então esse, pessoal, foi o percurso trilhado no doutorado, né? Desde então, tenho feito outras reflexões sobre Luhmann, religião, inclusão e exclusão, tem um monte de artigos sobre isso, mas aí sempre nessa perspectiva de usar o Luhmann como uma excelente lente para descrever a sociedade, mas que precisa de um polimento ou outro ali para você fazer uma descrição crítica, né, e apontar onde que e corrigir aspectos da tradição sociológica. Então você vê, por exemplo, só um último exemplo antes da gente abrir para uma conversa mais ampla aqui, né? Tem uma parte da literatura que falava que o Luhmann era neoliberal, porque se a sociedade é funcionalmente diferenciada, nenhum sistema admite a interferência do outro. Isso significa que a economia não admitiria a interferência da política e que, portanto, isso significa neoliberalismo. Teve gente que escreveu isso. E aí, é óbvio que não é, né? Luhmann fala que ele é tão cético, tanto com o liberalismo quanto com o welfare state. Ele só fala o seguinte: a sociedade hoje é complexa demais para você reduzir para opções simplistas. Você tem um imbricamento tal nos acoplamentos estruturais entre a sociedade, entre os sistemas da sociedade, entre política e economia, que você não simplesmente joga para um lado ou joga para o outro. Você tem que discriminar a retórica política da realidade, né, da descrição. Então, em síntese, acho que era isso, Arthur, que eu queria falar nessa primeira rodada aí, que, se for para sintetizar, é sempre tentar olhar e usar a teoria de sistemas como um arsenal para descrever a sociedade. E aí, isso sempre em diálogo com a tradição crítica, tentando levar a teoria de sistemas um pouquinho adiante, até onde o Luhmann levou, e corrigindo um pouco da tradição. Acho que era isso nesse primeiro momento, pessoal. Bom, pessoal, agora vocês aí, se tiver alguma provocação, alguma pergunta. Não é tradição aqui esse silêncio, mas... E aí, povo? Olha, Jorge Adriano quer fazer uma pergunta? Pode fazer, Jorge. Boa tarde. A câmera tá ligando, eu acho. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos.